darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't. Gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal e eu já comecei esse vídeo com receitas. Vou fazer com vocês hambúrguer artesanal e vou fazer também, gente, um bolo que eu sou apaixonada, que é um bolo de iogurte com cobertura de limão. Gente, eu amo. Cozinhei aqui mandioquinha pra me fazer purê. Gente, eu amo purê de mandioquinha, amo. Aí comprei a carne moída aqui, ó. Vou temperar com vocês, fazer elas tudo bonitinho e colocar pra congelar, que eu vou fazer esses lanches à noite pra gente comer. E detalhe, eu não almocei ainda também, então já vou catar um hambúrguer desse e já vou fritar pra mim almoçar também. E aí, resolvi trazer vocês comigo pra acompanhar essas receitinhas maravilhosas e podem fazer na casa de vocês, que vocês vão amar. Gente, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou aproveitar que a mandioquinha tá quente e eu já vou amassar elas, porque senão, se elas esfriarem, acredito que fique mais difícil de amassar, porque ela vai endurecendo, né? Então eu vou aproveitar que elas estão quentes, vou colocar aqui. Vou pegar o meu amassador aqui de batata. Vou amassar. Bem amassadinho, gente. Eu gosto de purê bem cremoso, sabe? Eu não gosto de purê com pedaço, não. Então vamos amassar, amassar, amassar. Já amassei a mandioquinha, gente. Agora eu vou... Ó, gente, peguei a panelinha aqui, coloquei um pouquinho de azeite, só pra não queimar a manteiga. Vou colocar um pouquinho de manteiga. Eu uso a com sal mesmo, gente. Não tenho esse... Tem gente que fala, eu coloco manteiga sem sal, né? Eu coloco com sal mesmo. Vou colocar a manteiga aqui, ó. Tudo no olho, gente. Alho, que não pode faltar nunca, né? Ó, gente, aí antes do alho, quando o alho ficar bem douradinho, vocês já podem adicionar. Eu vou até desligar o fogo aqui rapidinho pro alho não queimar. Que alho queimado no purê não dá, né, gente? Aí eu vou pegar a mandioquinha. Vou mexer bem aqui, gente, pra misturar o alho, porque aí quando eu ligar o fogo ele não queima. E aí aqui, gente, eu vou adicionar o leite, né? Pra dar aquela cremosidade e o purê também ficar mais molinho. E aqui, gente, ó, é mexer com cuidado pro leite não voar. E vou colocar aqui uma coisa que eu tava esquecendo, que é o sal, né? O sal, gente. Vamos no olhômetro.
O medo de salgar isso daqui. Mexe. Isso aí tá com cara de bom. Tá bom. Mexe bem. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Eu vou colocar mais um pouquinho de leite, porque ele tá meio durinho ainda. E quando ele seca, ele esfria, ele endurece, né? Então quero deixar ele bem cremoso. Bem molinho, sabe? Vou experimentar aqui, ver se tá bom. Que aí se não tiver, eu já acerto no sal, né? Gente, perfeito. Perfeito. Se eu tivesse colocado mais um pouquinho de sal, tinha salgado. Mas tá ótimo. Bem saboroso. Gente, eu amo purê de mandioquinha. A mandioquinha, ela é bem mais saborosa do que a batata normal, né? Batata comum. E aí eu vou tampar, vou deixar aqui enquanto eu faço o hambúrguer. Agora vamos lá pro hambúrguer. Aqui já tá a minha carne. Eu vou colocar um creme de cebola. É o creme de cebola, gente, que vai ajudar a dar a liga pra mim conseguir moldar essa carne, né? Aqui, gente, acho que tem 1,1 kg e 100 gramas, mais ou menos, 1,2 kg de carne moída. Eu pedi pra ele moer 2 vezes, pra ela ficar bem moidinha. Aí eu vou colocar aqui o creme de cebola. Não sei se eu coloco tudo. Vou colocar tudo, gente. Aí eu vou colocar um pouquinho de páprica picante. Bem pouquinho, porque como as meninas vão comer, pra não ficar muito... Bem pouquinho de pimenta do reino, porque essa minha pimenta do reino, ela é bem forte. Pronto. Vou colocar alho, né, que não pode faltar. Pra quem gosta, gente, dá pra colocar cebola também, tá? Bem trituradinha, fica bem gostoso. Mas como eu já coloquei o creme de cebola, eu não vou colocar cebola, não. Decidi deixar só assim. Aí vou colocar um pouquinho de sal. Nossa, gente, o creme de cebola já é salgado, né? É. E assim, gente, agora é só mexer até dar uma liga bem legal nessa carne. Gente, eu experimentei aqui. Pra mim tá um sabor assim maravilhoso, ótimo. Daí o que eu vou fazer? Aqui, gente, tô fazendo isso, mas é tipo assim, no olhômetro mesmo, sabe? Tem uns aros pequenininhos assim, próprio pra fazer hambúrguer, né? Mas, como eu não tenho, eu vou fazer assim. Eu tenho esse potinho aqui, ó, que dá mais ou menos o tamanho de um hambúrguer. Poderia ser um pouquinho maior? Poderia, mas tá bom assim. Aí vou colocar aqui, ó. Vou cortar. Tirar esse excesso do lado aqui. Ah, dá pra me passar a faca também pra facilitar. Verdade. Pronto, gente. Aqui, ó, já tem um hamburguinho formado.
que eu vou fazer? Como eu quero congelar, eu vou usar esses plastiquinhos aqui, ó. Poderia ser uma ótima ideia vocês usarem papel insufilme. Que aí vocês passam o papel na tábua, né? Não corta, deixa ele aqui. Faz os hambúrgueres e já dobra o papel e depois só corta e separa. Fica bem prático. Mas como eu tô sem, eu vou usar esses saquinhos aqui mesmo. Que esse daqui que eu tenho pode ir no micro-ondas. Ou pode ir no freezer. Vou cortar ele aqui pra abrir, né? No caso. Cortar do outro lado também. Gente, ele ficou bem grossinho, hein? Olha. Meu, tá uma chuva, que absurda. Gente, eu pesei ele na minha balancinha ali, deu 124 gramas. Mais ou menos, assim, eu já vi bastante hamburgueria artesanal que tem hambúrguer de 120 gramas lá, opção, sabe? É um hambúrguer mais saradão, maior, né? Mais pesadinho. Aí eu vou pesar pra mim fazer tudo do mesmo tamanho. Eu vou até colocar a balança aqui. Será que dá certo? Vamos ver. Vou colocar o plásticozinho. Esse tem 200 gramas, ó. Tá muito, vamos tirar um pouquinho. R$160. Tá muito ainda, tem que tirar 40 gramas. R$120, gente, certinho, ó. O que eu vou fazer? Vou tentar modelar ele até na mão, gente. Vou fazer assim, ó. E aí aqui eu só abro ele. Vou colocar ele aqui, ó. Galera, terminei. Ó, esses daqui são os que eu vou congelar. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. Deixei esses dois aqui que eu vou fritar pra gente comer agora. Ó, vou fritar aqui pra vocês verem como que fica. Eu quero ver também. Galera, essa é a minha jantinha. Muito carboidrato, né? Não deveria, mas estou com muita fome, gente. Já são 6 horas da tarde ou mais um pouco. E eu nem almocei ainda. Tô parando pra comer agora. Então, tô com muita fome. Então é isso que temos. Daqui a pouco eu vou fazer um bolinho. Tô aqui assistindo, ouvindo uma musiquinha. A bagunça da sala, que essas meninas não deixam limpa. E é isso. Gente, olha esse hambúrguer. Coloquei uma saladinha aqui que eu gosto. E compramos cheddar, ao invés de mussarela. É você que vai falar, ela que vai falar. Perfeito. Gente, mesmo eu gravando o vídeo ketchupzinho.
Então, nessa isso proporção que foi em pé, assim, eu vou postar aqui pra vocês, pra vocês ver como que é super facinho de fazer, né? Eu acabei esquecendo de gravar ele no modo deitado, que seria aqui pro YouTube, mas eu quis colocar aí pra vocês verem, gente, é super facinho, vale muito a pena fazer, fica muito gostoso, muito macio, ele não fica um bolo muito doce, sabe? E eu vou deixar a receita dele direitinho, os ingredientes, o modo de fazer aqui embaixo na descrição, tá? Então, vocês vão lá dar uma olhadinha pra vocês pegarem os ingredientes passo a passo direitinho, pra vocês olharem. Depois eu tava fazendo a caldinha aí, que é super fácil, gente. É só misturar o leite moça com o limão pra jogar em cima do bolo. Eu gosto assim, porque fica aquele gostinho de iogurte do bolo com essa caldinha de limão. E aí, pra finalizar, eu sempre coloco umas raspinhas de limão em cima. Gente, eu simplesmente esqueci de gravar eu fazendo um bolo pra vocês. Na verdade, eu gravei, mas eu gravei em modo pra publicar no Instagram. E aí eu gravei com o celular em pé. Eu vou ver se eu consigo deixar aí um pouquinho pra vocês da gravação. Mas ficou assim, gente, ó. Gente, eu sou apaixonada desse bolo de iogurte com essa caldinha de limão. Eu peguei essa receita, não lembro nem aonde, gente. Mas já faz muitos anos. E aí eu salvei aqui lá no Instagram, né? E salvei a receita. Na época eu postei uma foto dele e salvei a receita. Então sempre quando eu quero fazer, eu vou lá. E eu vou cortar um pedacinho aqui agora pra mim comer, porque, nossa. Gente, e assim, ele sempre fica muito fofinho. Ó, ele sempre fica muito fofinho. Eu nunca fiz esse bolo pra ele ficar solado. Ele sempre fica muito fofinho, gente. E essa caldinha aqui, nossa, perfeita. Gente, continuando nessa pegada de receita, que é o intuito desse vídeo, só receitinhas pra vocês, eu vou fazer aqui um cuscuz. Gente, eu amo cuscuz pra tomar café. Eu acho muito gostoso. Não reparem a loucinha aqui não, tá? Aqui eu coloquei uma xícara dessa, bem cheia de cuscuz, tá? Essa xícara aqui era pequenininha, não é uma xícara grande, não. Então eu coloquei ela bem cheia, ainda coloquei mais um tiquinho. Mas aí se você tiver uma xícara maior, você pode fazer essa medida, tá? Aí vocês vão pegar metade dessa xícara de água. Antes disso, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Ó. Deixa eu ver se tá. Uma pitadinha de sal. Tá bom. E uma pitadinha de açúcar. Gente, eu aprendi isso com uma baiana. Eu comi o cuscuz dela. Eu achei assim delicioso. E ela me ensinou como que ela fazia, né? Ela colocava uma pitadinha de sal e uma pitadinha de açúcar. Eu senti que ele tava levemente adocicado, sabe? Ele não tava assim, só salgado. Eu sentia esse adocicado do cuscuz. E eu achei assim, gente, muito gostoso. Aí eu vou colocar aqui uma pitadinha de açúcar. Aí vai de gosto mesmo, gente. Deixa ele mais adocicadinho. Ó. E aqui agora eu vou colocar a água pra hidratar ele. Eu vou colocar um pouquinho, ó. Aí eu vou mexer. Não coloca tudo de uma vez, porque vai que seja muito. E aí vai ficar muito encharcado o cuscuz de vocês. Ó, como ele vai secar, dá pra colocar mais. Vou colocar mais um pouquinho. Que ele vai inchar aqui, né? Também é uma dica pra vocês. Às vezes vocês falam assim, nossa, uma xícara é muito pouco. Mas esse cuscuz, ele vai inchar. Então ele vai aumentar, né? A quantidade.
eu acho, gente, pra mim, aqui já tá bom já. Ele tá bem molhadinho. Mais que isso, eu acho que ele vai ficar encharcado. Então eu vou deixar assim mesmo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tampar e vou deixar uns 10 minutinhos hidratando. Às vezes eu deixo até mais, gente, se eu não tiver, assim, com pressa. Mas hoje, como eu tô com pressa, eu vou deixar só uns 10 minutinhos. Eu acho que já tá ótimo. Ó, o meu cuscuz já descansou. Tá aqui, gente, hidratou. Tá vendo como ele dá uma aumentadinha? Porque os flocos, eles aumentam, né? Ele tá bem soltinho. Eu gosto do cuscuz mais soltinho, gente. Pra quem gosta dele mais durinho, assim, como que eu posso dizer? Mais assim, em formato de bolo. Sabe quando você vai pegar que ele sai bem inteiro? Pode deixar ele um pouquinho mais molhado. Mas eu prefiro ele assim, mais soltinho. Daí aqui na minha cuscuzeira, eu coloquei, ó, vocês estão vendo que tá metade da água em comparação com a linha, com essa marca. Se vocês colocam a água muito perto dessa marca, quando essa água ferver, ela vai pegar embaixo do cuscuz e aquela parte de baixo do cuscuz, gente, ela vai virar uma massa. Porque a água pega embaixo dela e vira uma massa mesmo, gente. Porque eu já coloquei água perto daqui dessa marca. E aí o cuscuz em cima tava lindo, mas quando chegava no fundo dele, tinha virado uma massa, sabe? Então vocês têm que colocar lá embaixo, mais ou menos assim na metade, né? Desse espaço aqui. Aí eu coloco o meu negocinho aqui. Filma aqui pra mim, mamãe. Aí aqui, gente, eu vou colocar... Isso. Aí aqui eu vou colocar a massa, ó. A minha tem que ser no máximo uma xícara, porque a minha cuscuzeira é pequenininha. Se eu colocar mais que isso, não cabe. Esse tanto aqui já tá no limite, praticamente. Dela ficar bem cheia, sabe? Outra coisa, gente, se vocês gostam do cuscuz mais soltinho, vocês estão vendo que eu despejei ele aqui? Eu não aperto, ó. Eu só espalho ele pra ele ficar aqui igualado, né? Pra quem gosta dele mais... não gosta dele tão soltinho, gosta dele, tipo assim, mais em pedaço, vocês não precisam apertar. Vocês apertam aqui. Tipo, podem ir apertando bastante até ele ficar todo niveladinho, sabe? Como eu gosto dele mais soltinho, eu vou deixar assim, ó, tá vendo? Aí aqui eu tampo e vai pro fogo, gente. Acho que mais ou menos uma média de uns 5 minutinhos. Eu vou observando. Quando eu vejo que ele já tá bem cozidinho, daí eu tiro. Gosto de colocar em fogo baixo. Eu gosto de colocar ele em fogo baixo porque essa minha cuscuzeira, ela é pequena. Então, se eu colocar em fogo alto, gente, ele queima dos lados e não cozinha direito. Então, eu coloco sempre em fogo bem baixinho. E, gente, é super rapidinho, pelo menos a minha cuscuzeira, que é pequena, né? Uns 5 minutinhos, mais ou menos, ele já tá cozido. E aí, porque senão eu percebo que as laterais do cuscuz, ela começa a ficar queimada. E aí ele começa, tipo assim, virar aquela crosta, sabe? Casquinha. Então, eu deixo bem rapidinho. Vou mostrar pra vocês quando ele estiver no ponto certo. Ó, gente, 5 minutinhos certinho. Ó. E olha como ele fica fofinho, ó. Tá vendo, ó? Ó. Eu já sei que aqui é o ponto certo, porque ele tá super fofinho. E aqui as laterais, eu não sei se vocês conseguem ver, ela já tá querendo a ficar torradinha, sabe? Gente, e aí nessa parte... Então aqui eu já sei que é... Foi um bolo de aniversário dela. Já tá super E aqui cozidinho. em casa a gente sempre faz bolo muito grande, porque a gente gosta de bolo sobrando, gente. Assim, pra todo mundo comer, levar embora, sabe? Comer à vontade mesmo. Então a gente sempre faz bolo grande. E aí a gente decidiu fazer um recheio diferente, que é um recheio de mousse de limão. Geralmente é muito difícil a gente ver bolo de festa de mousse de limão, né? Então tivemos essa ideia de fazer esse recheio diferente e ficou muito gostoso, gente. O recheio é bem simples, é leite moça, é creme de leite e o suco do limão, gente. É só vocês misturarem muito bem.
levar pra geladeira durante algumas horas pra ele ficar bem firme, pra depois rechear o bolo. Então, assim, a gente gostou muito, o bolo ficou uma delícia. E aí eu vou deixar vocês acompanhando um pouquinho desse preparo desse bolo, que ficou uma delícia e ficou muito lindo. E lembrando, gente, que esse bolo ficou numa média de uns 6 quilos, tá? Eu não consegui pesar ele, porque a balança que eu tenho aqui é aquela balança pequenininha de cozinha, mas é pequena, né? Então não deu pra mim colocar o bolo do tamanho que ele ficou. No final vocês vão ver que ele é um bolo bem grande. Mas, é assim, pela minha experiência, pelos bolos que eu já fiz, ele ficou na média de uns 5 a 6 quilos, mais ou menos, eu acho, tá? Posso dizer que ele tenha ficado até um pouco mais. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Take me to the Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Take me to the jungle. Gente, eu tô molhando. Coloquei o bolo aqui na forma. Não sei se dá pra vocês verem. Mas eu coloco ele assim, ó. E aí eu molho. Coloco a camada de recheio pra colocar a outra parte. Só que ele não ficou muito alto, gente. Ele não ficou muito alto. Então, ele não vai ficar... A massa não vai ficar muito alta. Mas o importante é ficar gostoso, né? É melhor mais recheio do que massa. Gente, agora eu vou desenformar o bolo pra ver como que... Eu espero que ele esteja, o recheio esteja bem firme, gente, porque olha, ele não pode vazar não, pelo amor de Deus.
Gente, deixa eu mostrar o resultado do bolo pra vocês. Eu tirei um pedaço aqui. E aí falei, deixa eu mostrar pro pessoal como que ficou, né? Gente, tá bem molhadinho. Olha isso daqui. Que delícia. A massa não ficou tão alta como eu gostaria, né? Ela ficou baixa, então mesmo assim eu consegui dividir ali em 3 partes. Mas por isso até que eu não coloquei muito recheio. Porque senão ia ficar muito recheio e pouca massa. E acaba ficando mais enjoativo, né? Aqui a decoraçãozinha que eu fiz. Gente, tá uma delícia. Ficou super molhadinho. Vocês devem estar vendo aí, né? Muito, muito, muito molhadinho mesmo. Muito gostoso. E a gente amou, assim, porque é um bolo diferente, né? Porque normalmente o bolo de festa o pessoal sempre faz prestígio, brigadeiro, chocolate. E aí a gente quis fazer de limão pra mudar um pouco. E gostamos muito, viu? Ficou muito bom. Super aprovado.